Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela Rago, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de processo de pintura. Hoje eu vim finalizar em aquarela com vocês esse rascunho que eu preparei e eu vou tratar um pouco mais sobre aquarela botânica e as minhas dicas e técnicas que eu utilizo para finalizar esse tipo de rascunho. E é isso, vou começar introduzindo com vocês alguns fundamentos, algumas ideias que eu costumo usar de base. E eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês que estão querendo se aprofundar mais em aquarela e possa ensinar alguma coisa também. Então vamos lá! A minha ideia para esse vídeo é que não seja uma coisa muito densa e muito demorada, até porque a ideia de gravar esse tutorial, esse processo, veio de um estudo que eu fiz para pintar essa florzinha aqui. Mas a ideia é que seja realmente uma pintura rápida e não muito trabalhosa. E que você possa explorar aí alguns conceitos de forma mais rápida, mais direcionada aqui. Então eu vou começar apresentando aqui nesse pedacinho de papel uma ideia que eu vou usar como central para pintar flores. Eu acho que traz um resultado bem interessante. Que é a ideia da pincelada molhada sobre molhado, né? Ou também você pode ver por aí como wet on wet, né? E basicamente, eu tô com a minha água aqui no cantinho, tá? Basicamente, esse tipo de pincelada funciona a partir da aplicação de uma tinta bem diluída em uma superfície previamente umedecida, né? Então eu tô vindo aqui passando só água no papel. E eu vou vir aqui com uma cor aleatória, pode ser esse roxinho. E ela vai funcionar a partir de um princípio da aquarela, que é a capacidade de se deslocar dentro do espaço que você delimitou com água. Então ela vai se espalhar aqui dentro, mas não vai fugir da pocinha que você criou antes, né? Então a aquarela tem essa característica e a gente pode usar muito isso para trabalhar com pétalas e coisas desse tipo que tem desenhos um pouco irregulares, né? Então os resultados que você vai conseguir com isso, eu fiz alguns testezinhos antes, vão ser mais ou menos assim, né? Vão ser desenhos um pouco mais irregulares, mais dispersos pela superfície do papel, né? Então a água vai se espalhar aqui da forma que ela achar melhor. Às vezes você mexendo o papel também vai influenciar na forma como ela dança aqui nesse espaço. Então você vai ter esse tipo de resultado, assim, um pouco inesperado, um pouco imprevisível, né? Mas eu acho que é interessante também trabalhar em cima dessas condições, né? E a aquarela também serve para isso, para você exercitar exercitar um exercício, né? Para você exercitar a sua paciência, a forma de lidar com o imprevisto também, né? Então, é isso. A gente vai trabalhar a partir desse conceito nesse rascunho aqui que eu preparei. Bom, então, antes de começar, eu vou apresentar um pouco os meus materiais. Eu estou usando um papel de celulose da Canson Aquarelle XL. Os meus pincéis são da Staedtler. E eu estou usando a aquarela da Daniel Smith, essas coisas aqui, e da Van Gogh, nessas daqui. Então, eu acabo misturando bastante as duas, né? Eu tô com meu paninho, água, e vamos lá. Podemos começar a partir disso. Eu já peço desculpa, talvez em alguns momentos a minha luz apague aqui no cantinho, então se ficar um pouco mais escuro, me desculpem. Ela tá com a bateria fraca. Mas vamos lá. Como vocês viram... Ih, apagou. Como vocês viram, a referência que eu vou usar é de uma flor laranja, né? Só que ela também vai ter partes ali
amarelas. Então, para isso, eu vou começar fazendo uma base amarela aqui nas minhas pétalas. Essa ideia do molhado sobre molhado é legal para vocês saberem também que não necessariamente significa que você precisa trabalhar em uma superfície molhada só com água, né? Eu também posso molhar com uma cor mais diluída e em cima dela fazer manchas de outras cores, né? Então eu vou passar aqui uma base bem aguada de amarelo na minha flor. Vocês podem tentar reproduzir depois essa mesma referência em casa, se quiserem, mas esses conceitos vão se aplicar a praticamente todos os tipos de flores que vocês forem fazer, porque normalmente os desenhos das pétalas de uma flor nunca são extremamente certinhos e regulares, né? Eles são mais suaves e com formatos meio aleatórios, né? Hoje é um dia bom para trabalhar esse tipo de pintura. Eu tô pintando num dia um pouco chuvoso. Então isso significa que a umidade do ar tá mais alta. A umidade do ar tá mais alta e isso também influencia, né? É interessante que a aquarela também funciona muito à mercê das condições climáticas que você trabalha com ela. Porque uma umidade relativa do ar mais alta significa uma aquarela que vai demorar mais para secar. E quando a gente está trabalhando com umidade do papel, isso é muito útil, né? A gente consegue demorar um pouquinho mais para pintar. Bom, agora eu tô vindo aqui com um laranjinha nas bordas aqui das minhas pétalas. Eu não vou me prender muito à referência porque, como eu disse, eu mudei um pouco o desenho das flores e tudo mais para poder caber no papel. Tô usando mais como uma fonte de inspiração do que realmente algo a se seguir à risca, né? Mas voltando sobre a questão das condições climáticas, isso é mais uma característica da aquarela que eu acho muito interessante, um pouco desafiadora, né? Porque muitas vezes os resultados que você vai ter dependem muito mais de condições externas do que realmente da forma como você executa uma pintura, né? Então, às vezes, o material que você está usando vai influenciar bastante, as condições climáticas em que você está fazendo aquela pintura, a forma como a água decide se espalhar ali na mancha que você criou. São coisas que muitas vezes você não tem um controle total. E assim, a aquarela traz aprendizados muito bons, assim, para quem pinta, na questão de realmente explorar aquilo que você não consegue prever, né? Então, às vezes, por isso que a pintura com aquarela, para muitas pessoas, pode ser bastante terapêutico, no sentido de trazer aprendizados mesmo, e para outras também pode ser bastante estressante, né? Especialmente se você é uma pessoa que tende a gostar de estar no controle das coisas. E, enfim, eu acho que eu já aprendi muito com essa característica da aquarela também. Bom, então vocês estão vendo que eu tô jogando aqui o laranja nas extremidades das pétalas. Algumas eu tô deixando mais alaranjadas como um todo, né? Mas
Só jogando tinta, criando manchas aqui pra ver no que vai dar. Vou vir agora com o amarelo um pouco mais forte, mais concentrado, para poder ressaltar algumas partes. Eu fiquei bastante animada para gravar esse vídeo depois que eu fiz o exercício que eu mostrei para vocês, porque vira e mexe, quando eu me sinto um pouco travada com a minha produção artística, né, a minha pintura, eu volto para os exercícios de fusão, né, de trabalho com umidade, porque eu acho que é um tipo de desafio interessante para medir a sua capacidade de lidar com a tinta em situações em que você precisa agir rapidamente, sabe? E sabendo isso, você consegue trabalhar grande parte das técnicas que a aquarela pode trazer, né? Deixa eu tentar ligar minha luz de novo. Melhorou, né? Talvez ela apague de novo daqui a pouco, mas tudo bem. Agora eu vou vir um pouco mais com vermelho mesmo. Bem nas bordinhas. Essa primeira etapa é realmente de fazer manchas meio soltas. É aquela base da pintura, né? Que depois a gente vai trabalhar melhor com detalhes, com texturas. Por enquanto a ideia é só criar uma ideia de volume, de profundidade a partir de um contraste de cores mesmo. Vou jogar um pouco aqui no centro dela também. Percebam também que nesse tipo de pintura, você não só vai trabalhar com essa jogada de tinta que vai dançar pelo espaço, mas também pela retirada dessa tinta, né? Então, é um processo imprevisível? Sim, mas não completamente incontrolável, porque você consegue vir retirando essa tinta que você colocou enquanto ainda tá úmido, né? Então, se você joga uma tinta e vê que ela tá fazendo uma mancha muito além do que você estava querendo, você consegue vir removendo um pouquinho com o seu pincel um pouco mais seco, né? Por exemplo, eu quero tentar fazer aqui no centro dessa pétala um buraquinho um pouco mais clarinho. Então eu posso tentar vir com o meu pincel um pouco mais seco e ir tirando essa tinta, né? Não sei se vocês conseguem ver que abre meio que um buraquinho aqui, né? Ou eu posso vir com a própria água e também colocar ela em cima da tinta. Ela vai abrir esse buraco também. Isso é uma coisa que você consegue trabalhar melhor a partir de um conhecimento mais aprofundado do seu próprio material, porque cada marca, cada pigmento vai trabalhar de uma forma diferente, vai funcionar de uma forma diferente. Então, não se sintam extremamente pressionados a conseguir fazer alguma coisa assim rápido, né? Rápido, eu digo, em pouco tempo de pintura, sabe? Porque isso envolve um grande conhecimento do material que você está usando. E isso só se adquire com o tempo, com a prática mesmo. Então, provavelmente esse tipo de exercício você vai precisar fazer e refazer várias vezes até ter um resultado que te agrade, né? Bom, vou tirar um pouco aqui. Eu vou deixar secar um pouco para ver como é que ficou essas pétalas aqui.
isso também influencia, né? Acho que vocês percebem nesses processos que muita coisa se faz a partir da paciência extrema na aquarela, que é de falar, tá, vamos ver no que dá isso aqui, depois eu tento corrigir o que for possível. Se não, também, ótimo. Foi isso que tivemos pra hoje. Eu vou começar fazendo a base, então, da outra flor, enquanto essa aqui dá uma secada, pra depois eu poder voltar e fazer mais detalhes. O processo aqui vai ser o mesmo, né? Vou jogar uma base amarela em tudo, uma base um pouco mais aguada, né? Eu não sei se fica claro para vocês, quando eu digo uma base mais aguada, é só realmente a proporção da diluição que eu fiz com a tinta, né? Então, a aquarela vai funcionar a partir disso, da ativação de um pigmento em contato com a água. Então, se eu coloco mais água, vou ter uma tinta mais diluída e mais transparente, né? Se eu coloco menos água, eu vou ter uma tinta mais concentrada e mais opaca também. Aí agora, com o meu laranjinha, eu posso jogar algumas manchas. Tô percebendo agora que realmente eu mudei bastante a referência. Eu fiz esse desenho já faz alguns dias e fui parar pra pintar ele agora. Depois, essa pinturinha, ela tá fazendo parte desse conjuntinho de exercícios de flores que eu tô fazendo, né? Eu pretendo enquadrar eles bonitinho. A luz apagou. Enquadrar eles bonitinho, poder expor em feiras e tudo mais. Esse aqui vai ser o terceiro dos quadrinhos que eu tô fazendo. Eu ia trazer outro aqui no vídeo também, mas eu tava com medo de ficar um vídeo muito grande, não é a ideia, então decidi trazer só um mesmo. Depois vocês veem os 3 juntinhos no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram e tá me vendo aqui só pelo YouTube, que coisa inesperada. Mas o meu Instagram é @rago.illustration. Tem bastante coisa de aquarela lá. Pretendo voltar a ser mais ativa no Instagram também. Mas, enfim, vocês já conseguem conferir bastante do que eu faço lá. Vocês veem que essa flor aqui do lado já tá secando mais, então a aparência das manchas já fica bem diferente. E assim a gente consegue ir tentando corrigir ou saturar um pouco mais algumas cores que se perderam. Né? Eu posso tentar jogar um pouco mais de laranja aqui. Não tá completamente seco, a tinta até dá uma dançadinha aqui ainda, mas já tá bem mais seco do que antes. Nesse vídeo, diferente do que eu postei anteriormente, né, do primeiro, eu não tô me preocupando tanto em fazer aquele planejamento inteiro da pintura antes de começar, né? Justamente porque eu quero um resultado um pouco mais solto aqui, né? Um pouco mais, sei lá,
mais livre, né? Então, não tô me preocupando tanto com planejar as cores perfeitamente, eu vou mais no olho mesmo. É isso. Aqui nas folhas, eu vou jogar uma base desse verde e fazer algumas manchinhas mais escuras de outros tons de verde, só para criar um contraste, mas não vou trabalhar tanto elas, porque a ideia é que as flores chamem mais atenção. Então aqui uma base. Vou vir agora com o verde mais escuro, fazendo uns efeitinhos de sombra. Os pigmentos verdes da Daniel Smith são bem interessantes, eles costumam ter um efeito de granulação bem legal. A granulação é quando o pigmento no papel começa a realmente se dividir em grãozinhos, assim, uns veios que ele cria. Deixa eu ver se acendendo a luz de novo, vocês conseguem ver. Ele cria essa textura interessante aqui, em grãozinhos mesmo. Bem legal. Mas já tem algo nascendo aqui, né? Conseguimos ver algo. Vocês veem na referência que a parte mais próxima do caule aqui, dessa florzinha fechada, ela é mais esverdeada, enquanto as pontas são mais alaranjadas mesmo, né? Então, eu vou vir aqui fazendo uma manchinha com o verde, para depois eu vir aqui com um laranjinha, amarelo, alaranjado, né? Opa! Eu posso vir aqui, deixar que eles entrem em contato, porque estando molhado, eles dois vão se espalhar e eu vou conseguir dar esse efeito de degradê entre as cores, né? E aí aqui na ponta eu posso vir com um tom um pouco mais avermelhado. Então vocês percebem que eu criei esse degradê de 3 cores diferentes, de uma forma bem rápida, a partir do usufruto dessa umidade, né, que eu tô criando aqui. Vou tentar dar um contraste um pouco maior nas folhas, porque eu acho que tá se misturando demais aqui essas folhas e não tá dando essa ideia de que uma tá atrás da outra. Então eu posso vir escurecendo essa que tá por trás.
tenho muita curiosidade de saber, assim, das pessoas que veem o conteúdo que eu faço, minhas pinturas na internet e tal, e não me conhecem, né? Eu tenho muita curiosidade de saber qual é o objetivo da pessoa ao consumir o meu conteúdo. Se é puramente o de apreciar um tipo de arte ou de fato aprender esse tipo de arte, porque eu acho que isso diz muito também sobre o tipo de conteúdo que eu gostaria de entregar, assim. Eu não sei exatamente ainda onde se concentra mais o público que vê isso que eu faço, sabe? Então, se você estiver vendo esse vídeo e quiser compartilhar comigo se o seu intuito é o de apreciar puramente ou de aprender a técnica, né? Porque dependendo do interesse também de vocês, eu posso trazer conteúdos diferentes, um pouco mais direcionados realmente para o aprendizado, ou posso trazer conteúdos que sejam só apreciativos, né? Então, sem explicação mesmo de processo, e sim só os resultados sendo apresentados, sabe? Isso é interessante também. Mas eu gosto muito de compartilhar, assim, essas técnicas e essas dicas para vocês, porque existe todo um processo até você chegar em resultados específicos com uma técnica, né? E, bom, não sou uma especialista sem erros, sem defeitos, mas eu acho que a experiência que eu tive até então com a aquarela fez com que eu adquirisse algumas técnicas próprias, assim, que me ajudam a chegar em certos resultados, né? A partir das frustrações, dos erros e acertos que eu fiz, né? Então, eu acho que eu posso tentar compartilhar isso com vocês também, se vocês tiverem interesse nisso, sabe? Assim como eu tô fazendo nesse vídeo, é um pouco disso, um pouco de apreciação também, porque eu não tô falando tudo que eu faço, mas eu dou algumas diquinhas aqui e ali, né? Bom, não sei se vocês já conseguem ver algo aparecendo, acho que sim, né? Eu não gostei muito aqui, olha só, aprendizados do processo. Eu não gostei muito de como ficou essas manchas laranjas aqui nessa flor, porque essas manchas eu joguei depois, em um momento que as pétalas já estavam com a tinta um pouco mais seca, e aí eu joguei uma tinta numa diluição diferente que entrou em conflito com o que já estava ali, né? Mas eu posso tentar dar uma amenizada nisso só com água mesmo aqui. E eu ainda vou jogar mais alguma camada de tinta aqui para tentar corrigir, mas deixa eu terminar primeiro as folhas, que são mais tranquilas.
Bom, agora eu vou voltar aqui nessa primeira flor para tentar resgatar um pouco do contraste que eu acho que se perdeu. E agora eu vou trocar de pincel. Vou vir com um pincel um pouco menor para poder fazer detalhes mais direcionadinhos. Bom, eu tô pintando já tem mais ou menos uma meia hora, pouquinho. Não quero estender muito, então tenho que saber a hora de parar. Isso também é algo importante de se reconhecer com a sua experiência na pintura, é você saber que tem horas que simplesmente você só abandona a pintura que você tá fazendo mesmo. Acho que eu cheguei a falar sobre isso no último vídeo. Tem hora que, mesmo que você não ache que tá perfeito, nunca vai estar, né? Você tem que só decidir que tá na hora de largar. Então, como eu não quero me estender muito nesse vídeo, eu preciso perceber que daqui a pouquinho já vai ser hora de dar como encerrado. Tô vindo aqui um pouco só com água também, fazendo alguns veios assim nas pétalas, só pra dar uma textura também. O problema de estar trabalhando num dia mais chuvoso como esse
pra gravar o vídeo é a iluminação mesmo. Eu tô dependendo bastante dessas luzes que estão aqui, porque a luz da janela hoje não vai ser o suficiente. Eu vou dizer que eu tô empolgada para essas minhas próximas feiras que eu vou fazer. As últimas feiras que eu fiz foram em julho, então já faz algum tempo, né? Foram as 2 últimas feiras Bunkyo, né, que aconteceram também. Então fazem 3, 4 meses, né, que eu não participo de nenhuma feira e eu estou sentindo falta. Eu acho a dinâmica de feira bem empolgante pra mim. E as minhas últimas feiras foram muito satisfatórias, assim, no sentido de, sei lá, sentir que o meu trabalho estava sendo reconhecido ali naqueles espaços, né? Inclusive, eu tô fazendo essas flores pensando em levar para as próximas feiras, porque os meus originais que eu tinha à venda em feiras assim foram todos vendidos nessas últimas. Então, eu tô precisando de novos originais para ficarem expostos lá. E quem sabe conseguir vender também, né? Mas... Então eu tô produzindo algumas coisinhas. Posso mostrar também até o final desse vídeo o que eu vou estar levando. Agora eu vou fazer uns pontinhos aqui. Deveria ter feito eles quando ainda estava mais aguado, mas não me atentei nesse detalhe. Eu vou vir aqui, ó, com o meu pincel com
a tinta vinho e vou espirrar em cima das minhas pétalas. Também fica bem irregular, mas é isso que é legal. Posso usar esse vinho também, vou fazer isso. Vou usar pra dar uma sombrinha um pouco mais delimitada ao redor de algumas pétalas, bem de levinhos, pra não ficar parecendo também um traço de lápis. Acho que estamos nos encaminhando realmente para o final desse processo. Agora com 1 horinha de vídeo de processo. Claro que para vocês é bem menos, eu vou dar uma bela editada nesse vídeo depois para não se tornar tão chato de ver. Mas acho que estamos chegando ao fim. Eu não quero... Eu poderia, mas eu não tô muito afim de, nessas pinturinhas, fazer detalhes em lápis de cor. Normalmente eu uso isso pra fazer detalhes mais pontuais, assim, de sombra. Mas a minha ideia com essa pinturinha é que ela seja mais delicada, menos precisa também. Então não vou recorrer ao lápis de cor dessa vez. Será que temos? Acho que temos. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou colocar ela lado a lado com a outra que eu mostrei. Aqui temos então 2 florzinhas. A terceira, olha só, eu não terminei, mas tá assim até então. Vou mexer nela um pouquinho. Mas então temos um conjuntinho aí se formando. Mas eu acho que foi isso, gente. Esse foi o processo. Eu acho que tá finalizado. Tô dando uma olhada geral aqui pra ver se eu não esqueci de nada. Dar uma escurecida maior aqui também. Antes de largar a mão. É isso, né, gente? É isso que temos. Tá ótimo. Acho que por hoje, nesse vídeo, vai ser isso mesmo. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa com esse processo. Deixem aqui o que vocês acharam pra mim, nos comentários também. Vou ficar muito feliz de saber. E é isso, me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, @rago.illustration. E espero ver vocês num próximo vídeo também. E nas feiras, né? Venham me ver também, vou ficar super feliz. É isso, gente. Muito obrigada para quem viu até o final. E a gente se vê. Tchau, tchau!